Estamos entrando na quinta apresentação, dando continuidade ao complexo aquaviário da região do Brasil, concentrando esforços mais na região do Sudeste, agora no final. Então temos aqui o mapa que em todas as apresentações é introdutório, quinta apresentação. Então o Porto de Santos, a Autoridade Portuária do Porto de Santos, já pensou em recuperar a malha aquaviária da Baixada. São 8 municípios envolvidos. Na época fizemos várias reuniões com vários municípios interessados. Toda semana tinha reuniões, isso em 2010. E chegamos muito perto, né? A Carbocloro queria fazer um transbordo de sal e levar o sal até a indústria dela por hidrovia, né? Tinha uma limitação de uma embarcação apropriada, embora aquela ponte que tem lá desse para fazer, sendo que na malha aquaviária da Baixada fizeram 4 pontes que é praticamente impossível de navegação. Na maré alta nem canoa passa embaixo, né? Então isso foi um erro do passado, que já existiam as autoridades portuárias das épocas, cada uma de uma maneira, de uma gestão ou de uma governança diferenciada, mas existiam, e elas não pensaram nessa continuidade do aproveitamento da aquavia do Porto de Santos, do complexo como um todo, né? O porto seria muito maior, né? E, enfim, então vamos dar início. Em 2000 e mais ou menos 12 por aí, ou 13, já com outra gestão, se tentou, mas aí se fixou só no canal. E a gente fez um levantamento novamente de toda a malha aquaviária e constatamos que havia 35 quilômetros de hidrovias, de aquavia, porque faltava sinalização, que poderiam ser aproveitadas dos 200 quilômetros aproximadamente de malha aquaviária da Baixada Santista. Então, significativo. Aqui temos o modelo analógico da malha aquaviária da Baixada. Quem fez um trabalho baseado no nosso de 2010, em 2012 mais ou menos, foi a FDTE, a pedido do grupo da época, dos engenheiros que fizeram o trabalho. E o que aconteceu é que eles não calcularam os custos das acessibilidades, quanto custaria a ponte e tal. Eles reiteraram praticamente 99% do nosso trabalho. E isso daí foi bom, que deu credibilidade ao que nós fizemos, mas não trouxe uma ferramenta para ser iniciado algum processo de prioridades nesse incremento. Então temos aqui, nós dividimos na época, que nós fizemos o levantamento lá em 2010, em 5 trechos, né? Então, primeiro trecho estuário Santista, que é classe 1, né? Trecho 2, Ilha do Bagres a Carbocloro e Ecopátio, aí já vai baixando as classes. Trecho 3, Foz do Largo Pompeba a São Vicente. Trecho 4, Largo São Vicente a Outros Rios. E trecho 5, Canal de Bertioga. O Canal de Bertioga não quer dizer trecho, a classe da hidrovia, porque a classe do trecho 5, ela é bem superior às outras demais classes, tá? Então o Bertioga é um canal muito bom para navegação fluvial, pronto, não tem nenhum problema de restrição. A única coisa, tem aquela ponte elevadiça que na maré alta teria que ser elevada. Então isso é uma dificuldade operacional que de repente poderia surgir eventualmente, né? Mas existem pontos estratégicos muito, muito interessantes que eu vou falar adiante aqui. O readequar 5 pontes, ou 4, que tem uma ponte que ainda dá para usar, é muito simples. Nós fizemos no Tietê, tem um exemplo de uma foto ali. A gente tirou o vão do meio, alteou o vão do meio e o pilar saiu. Como foi feito? Uma estrutura metálica fora, né, no canteiro de obras, implantada. Depois de pronta, implodido os pontos das vigas e pilares centrais, de forma que deu
a passagem livre de comboios adequados para o trecho desse rio Tietê, tá? Então, antigamente era um trecho muito ruim, apertado, e em determinadas situações o comboio não passava, né? Então a gente conseguiu fazer isso em 2 pontes lá. Isso é um exemplo que teria que ser feito aqui na Baixada Santista, lá na Baixada Santista. Tá? E aqui embaixo uma foto antiquíssima de bananas sendo transbordadas para navios, que o Porto de Santos já foi o maior exportador de banana do mundo, né? E de 1920 a 1960, mais ou menos, movimentava toda essa malha aquaviária aí, que depois fizeram pontes baixas e tal, começou a ter restrições, né? E do lado esquerdo tem uma fotinho lá que é o porto interessante de tubos, que serve para os emissários. Então, a Brás Tubos, não sei se ela ainda existe, foi na época, ela fabricava os tubos na margem do rio, eles eram flutuantes, ela levava os tubos flutuantes, fechando as bocas, né? E levava os tubos fabricados para os locais, para os emissários, e lá eles eram afundados, os mergulhadores adaptavam os tubos. Então já existia um aproveitamento inteligente pela iniciativa privada. Então prova que dá para fazer muita coisa legal nessas margens desses rios aí. Aqui é um exemplo de transbordo simples, né? Um flutuador transbordando de uma balsa para o navio, ou do navio para a balsa, ou uma embarcação grande para a balsa, enfim. São um exemplo que existe em algum ponto do mundo aí, em vários pontos do mundo. Nós já fizemos isso em vários trechos das hidrovias aí, de forma, vamos lá, experimental e emergencial, e deu certo. Bom, a Prefeitura de Santos, nessa época de 2010, ela tinha equipe também da Prefeitura. O engenheiro Adilson participou dessa equipe. E outros representantes dos municípios das épocas. Eles fizeram o levantamento das pontes e a gente fez a verificação de algumas pontes que teriam que ser readequadas, né? Aqui no trabalho da FDTA, da USP, né? Foi um trabalho muito bem feito. Eles fizeram a batimetria de todos os trechos hidroviários e todos os rios, alencaram aí nessa planilha, né? Então estava bem adiantado a condição de implantar essa malha aquaviária navegável da Baixada. Aqui novamente a necessidade que ia ter de sinalização e a extensão da malha aquaviária de 190 km, 200, né, que eu falei. Navegabilidade sem restrições 35 km, que a gente viu. Navegabilidade com limitações 155 km. As principais restrições são 5 pontes. Sinalizações necessárias, a gente elencou aí o que tinha que fazer de sinalização para ficar uma hidrovia. Ali está um exemplo de sinalização de hidrovia de ponte. E, novamente, o quadro de classificação das hidrovias que eu já falei. Então, vejamos aqui o que aconteceu aqui. Alguns pontos de transbordo em vermelho. As sinalizações em triângulo vermelho, a que fica do lado esquerdo, do lado do coração de quem desce o rio, e a verde do lado direito de quem desce o rio, e as amarelas, pontos de observação, ou tinha alguma embarcação afundada, ou tinha algum cabo, alguma poita que estava fora de lugar, enfim, qualquer bloco que tivesse, qualquer obra a gente tinha que pontuar em amarelo quando era uma situação de risco. Então a pessoa que navegasse ali teria que tomar determinados cuidados, e na carta náutica seria avisado, através dos avisos aos navegantes, de tudo isso aí. Então nós fizemos todos esses estudos aí, batimétricos. Aí nós que eu estou falando é nós mesmos, não era mais a FDTE. Éramos nós, o grupo multidisciplinar, que tinha o pessoal da Arana, né, do NENIT, da CODESP, que era eu, e mais uns 2, e eu representei nessa época aí o DENIT, enfim, que eu estava sendo cedido por DENIT na fiscalização, e foi um trabalho muito interessante, muito positivo, né? Aí uma sinalização ali na ponte elevadiça, e pontos fortes e fracos de navegação fluvial.
repetindo algumas coisas, entraves com malha aquaviária adicional, 135 navegar, já falei. Tem muito trecho assoreado nessas regiões, teria que dragar alguns pedaços. Saúde das aquavias interiores estão prejudicadas por falta de limpeza, está muito sujo lá. Recuperar a profundidade em alguns trechos, vai oxigenar as águas, né? Favorecendo a fauna e a flora. Tem muito peixe morrendo por causa da falta dessa limpeza. Potencial hídrico podendo ser capaz de navegação plena, que se for cuidado e preparado, produzirá grandes mudanças econômicas, sociais e ambientais na região. Representantes políticos não estão focados em projetos de Estado na melhoria da mobilidade urbana e expansão portuária. Os municípios e a iniciativa privada poderão ser mais ágeis se souberem contratar bons profissionais do sistema. Então é preciso conhecimento, história, pessoas das antigas aí, né? E, enfim, integração industrial complexo multimodal precisa de estruturas de apoio e transbordo definidas em projeto e berços de apoio de distribuição mapeados. Diferencial das hidrovias favorece a segurança, capacidade de transportada e o meio ambiente e custo Brasil. Então, eu termino a 5ª apresentação e vamos à 6ª apresentação na próxima aula.